Olá, povo de Deus! Nós estamos aqui para ministrar mais uma aula de escola bíblica dominical. Espero que você possa realmente se debruçar sobre esse assunto, certo? Da escola bíblica dominical. Nós vamos estudar a lição de número 2, tá? Se você possa vir juntamente conosco. Lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. Tá? Então, nós vamos dar prosseguimento. Nós já demos a aula de número 1 e agora nós vamos dar a aula de número 2. E nós vamos já partir para ela, tá? Sem demorar muito. Me chamo Geilson Francis, eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, me congrego com o pastor José Saboia já desde quando eu nasci de novo. E nós vamos agora iniciar mais uma aula. O nosso textuário diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Okay? E a nossa verdade prática diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Agora nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo de número 5, do versículo 25 até o versículo de número 32, e também 1 Pedro capítulo 2, do versículo 9 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. E assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito do Cristo, de Cristo e a igreja, né? Você percebe muito bem que Paulo ele faz essa comparação do relacionamento de Cristo com o relacionamento do casal, né? Entre o homem e a mulher, a necessidade que o homem tem de assistir a sua esposa, assim como Cristo assistiu a igreja, amou a igreja, se entregou por ela, né? Mas no final, no versículo de número 32, você percebe muito bem que Paulo ele dá ênfase, né, nesse relacionamento de Cristo com a igreja, embora ele venha fazendo essa comparação entre a igreja e Jesus e o homem e a mulher, né? 1 Pedro capítulo 2, continuando a leitura bíblica em classe, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, gente, a Igreja de Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Cristo, de Jesus. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam um relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus, né? Então, basicamente, nós vamos estudar, né, fazendo um resumo aqui rápido, né, de tópicos, né, por tópicos, né, rapidamente nós vamos estudar o relacionamento, né, ou seja, o relacionamento da igreja com Cristo.
a função, né, que essa igreja ela exerce na terra, essa função que a igreja exerce, e a habitação, né, essa habitação de Deus, como funciona hoje essa habitação de Deus. É muito importante a gente saber que a habitação de Deus do Antigo Testamento é diferente da habitação de Deus no Novo Testamento. Então Deus ele habita em nós de uma maneira diferenciada, tá? Então a gente vai tratar um pouco mais sobre essas questões. Primeiro nós vamos tratar dessas imagens que nós estamos nos propondo, né, nessa aula de número 2. Nós vamos estudar essas imagens do ponto de vista do relacionamento, né? E a primeira figura que a gente encontra no Novo Testamento, né, que retrata relacionamento, é exatamente a igreja como noiva de Cristo. A igreja como noiva de Cristo. Então, sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como o da esposa para representar a igreja. Então, a igreja, ela tanto no Novo Testamento, ela tanto representa uma noiva com toda a sua pureza, o resguardo, né, da noiva para o casamento, toda o seu guardar-se, né, para o noivo. Então a noiva ela tem essa imagem, né, de ser virgem, de pureza, para ser entregue ao seu noivo, né? Então a igreja, quando nós falamos que a igreja é a noiva de Cristo, nós falamos de pureza. A igreja é descrita como uma virgem pura, uma noiva que espera, que tem expectação pelo seu noivo. Isso dentro da figura, né, do casamento judaico, que é a noiva que espera o noivo chegar, que é diferente, né, do casamento ocidental, que é a noiva que chega depois, né? O noivo fica no altar esperando a noiva chegar. Lá no casamento judeu é diferente. A noiva é que espera o noivo retornar. Da mesma forma, nós também temos essa expectação quando a gente vai tratar, por exemplo, da volta de Jesus, né? Quando a gente está aqui aguardando, expectando, trazendo em nós essa esperança de que Jesus irá voltar, e nós estamos aguardando como noivas, nos guardando para o noivo, né? Nós temos também na Bíblia Sagrada várias figuras bíblicas, né, utilizadas para essa volta e para esse retorno, como, por exemplo, a parábola das 10 virgens, né, que trata de 10 virgens que esperam o seu noivo, né? Nós temos mais uma vez aí a igreja como a figura da noiva que espera o noivo chegar, né? Então convém destacar a palavra grega patenos, ou partenos, ou parfenos, né? Traduzida em 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, que é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de quê? De castidade, de pureza, de fidelidade. Então essa é a primeira ideia, essa é a primeira figura, é a primeira imagem que nós temos da igreja. A segunda imagem que nós temos da igreja, né, do ponto de vista do relacionamento, é de esposa, né? A igreja é a esposa de Cristo. E para nós tratarmos sobre essa questão, né, da esposa, eu vou voltar aqui para o nosso texto áureo, que vai falar aqui em Efésios, capítulo 5, do 25 ao 32. Né? Eu vou reler o texto aqui para que a gente possa estudar. Diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, né? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, né? Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então nós temos aqui, né, o amor que os maridos devem ter em relação à sua mulher. Ele faz a comparação, é o mesmo amor que Cristo amou a igreja, e é mais, se sacrificou, porque se entregou por ela, né, para sacrificar, para santificar, né, para santificar a sua noiva, santificar a igreja. E aí nós temos aí exatamente
Isso, né? Isso aconteceu exatamente quando Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele se sacrificou pela sua igreja, se sacrificou por cada um de nós para nos purificar pela lavagem da água, pela palavra. Para quê? Para que a igreja, nós que somos igreja, possamos agora estar na condição de pessoas purificadas. Igreja gloriosa, né? Sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, sem impurezas, mas santa e irrepreensível, né? E assim devem ser os maridos, né? Nós devemos amar nossa própria esposa como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, Jesus é o cabeça da igreja, é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Como corpo, Jesus ele não abandona a igreja, ele não deixa a igreja, ele alimenta essa igreja, ele sustenta essa igreja, ele ama essa igreja, ele se sacrifica por essa igreja. Então, esse deve ser também o tratamento do esposo em relação à esposa. Né? Realmente de respeito ao vaso mais frágil. É exatamente isso que Jesus faz com a sua igreja. Esse é o relacionamento de Jesus com a sua igreja. Aí Jesus continua purificando, se sacrificando, abençoando, né? e sustentando. Mas além de sacrificar, Jesus hoje ele alimenta e sustenta essa igreja maravilhosa, certo? Vamos agora para o ponto de número 3 do tópico 1, né? Falando de relacionamento. Vamos para uma nova imagem. Nós já falamos da noiva, falamos agora da esposa e agora vamos falar do rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou, né? Então aqui a igreja é retratada como um rebanho, é uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Essa metáfora da ovelha e o pastor é uma metáfora antiga, né? O povo de Israel é um povo pastoril, foi, né? No início. No começo, você vê, por exemplo, Moisés foi um pastor de ovelhas, Davi foi um pastor de ovelhas. Então, essa atividade de ser pastor de ovelhas era uma atividade que remonta a muitos anos atrás, né? E também essa atividade ou esse relacionamento de Deus com seu rebanho, né? Tratando a igreja como um rebanho, um local onde pessoas estão ali, foram arrebanhadas para poder serem administradas por Deus. Dessa forma, Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, né? De sangue, um preço de sangue. Esse rebanho ele foi trazido para Deus, para poder Deus administrar, cuidar, zelar, alimentar e sustentar, mas através de um sacrifício, um preço, né? Houve uma compra. Nós temos aí Paulo deixando claro que essa compra foi esse preço que foi pago através do sangue de Jesus. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus, certo? Então, nós terminamos aqui o tópico de número 1 falando dessas três imagens: a imagem da noiva, a imagem da esposa e a imagem do rebanho, né? E tratando exatamente desse relacionamento de Deus com a sua igreja, é o relacionamento vertical, né? De Deus em relação à sua igreja. Agora vamos trabalhar sobre a questão da função. Qual é a função que essa igreja ela exerce no mundo? Nós temos o texto aí de 1 Pedro, que nós acabamos de ler lá na leitura bíblica em classe, que vai falar que no novo pacto, no antigo pacto, o povo de Deus ele estava debaixo do antigo pacto, né? Mas da mesma forma, Deus possui um povo também debaixo de um pacto agora, né? Na nova aliança, que é o pacto da nova aliança, e nós temos a descrição, né? Algumas descrições, melhor dizendo, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. A primeira descrição que nós temos da igreja, a primeira imagem que nós temos da igreja é da igreja chamada de geração eleita.
palavra grega gêneros, traduzida aqui como geração, também possui sentido de raça, raça eleita. Tem textos que colocam a palavra raça, né? Textos bíblicos. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeu como gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo, status sociais. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Nós estudamos na aula passada, né? Homens de toda... Não, foi na revista passada, né? Que Deus comprou para si homens de toda língua, tribo, povo e nação. Certo? Então, é exatamente essa ideia de Deus comprou todos os homens, né? A salvação é para todos, a porta está aberta para todos, não é só para um povo, para uma raça, para uma nação, como era no Antigo Testamento, que era só os judeus que participavam do pacto que Deus tinha travado com o povo judeu, mas não, agora no Novo Testamento a figura muda muito, né? Agora todos estão fazendo parte dessa geração eleita, não é só os judeus, né? Não é só os judeus agora, mas também os gentios participam dessa salvação. Sacerdócio real, né? Em sua primeira carta, Paulo, apóstolo Pedro, descreve crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdote real. O sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Então, no Antigo Testamento, Deus havia chamado quem? Para poder fazer essa função, né? Essa função de sacerdote. A família de Arão. A família de Arão que tinha a responsabilidade de queimar o incenso, de sacrificar pelo povo, de levar o povo até Deus, de sacrificar pelo pecado do povo. Só que ali é no Antigo Testamento. Essa é a diferença, inclusive, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, ali essa função era reservada apenas para a tribo de Levi e a família escolhida para essa missão foi a família de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, nesse novo pacto, esse sacerdócio real, todo cristão, ele exerce. Todo cristão hoje é um sacerdote. Agora todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e de intercessão diante de Deus. No Antigo Testamento, somente os da família de Arão exerciam o sacerdócio. Hoje, todos nós temos a condição, a capacidade dada por Deus, através do véu rasgado, de sermos um sacerdote de Deus para todas as pessoas, ok? Nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados. Mostram o que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Não era uma nação, um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja consagrada a Cristo, inteiramente consagrada a Cristo, inteiramente consagrada a Cristo. Então, gente, consagrada a Cristo inteiramente ou inteiramente consagrada a Cristo. Então, essa é a nação santa, né? Povo adquirido, um povo que foi comprado, foi adquirido através do sangue de Jesus Cristo. Corpo de Cristo, gente. Aqui sobre o corpo de Cristo, é muito interessante nós estudarmos essa questão. Eu queria mostrar para vocês aqui um texto. Quem foi que instituiu o santuário de Deus, ou tabernáculo de Deus, ou casa de Deus? Foi o próprio Deus que pediu. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo do 1 ao 9, Deus falando com Moisés, dizendo assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que receberei deles. Aí começa a dizer, ouro, prata, cobre, pele de carneiro, pedras de ônix, enfim. Aí eu vou dar um pulo até o versículo de número 8.
né? Que Deus ele diz assim: olha, vocês vão pegar todas essas ofertas alçadas e me farão um santuário e habitação no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmos o fareis. Então aqui já vemos Deus dizendo assim: olha, vocês vão fazer para mim um santuário com todas essas ofertas alçadas. Para quê? Tem um motivo. Deus ele quer que faça um santuário para ele habitar no meio deles, habitar no meio do povo. Então a necessidade ali, a vontade de Deus era habitar no meio do povo, ok? O desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. Nós temos também Êxodo capítulo 29, versículos 45 e 46. E habitarei no meio do povo dos filhos de Israel, e sereis o seu Deus, e lhe serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Qual é o objetivo, qual é o desejo de Deus? Habitar no meio do povo. Por isso Deus pediu para que houvesse ou criasse, né, o povo de Israel, através de Moisés, levantasse um tabernáculo, né, ou santuário para ele. Davi também manifesta essa vontade, né? Depois de alguns anos, Davi, no seu reinado, ele manifesta a vontade de fazer uma casa para Deus. A gente vê, por exemplo, 2 Samuel capítulo 7, do versículo 5 ao 13. Não vou me prolongar, mas eu vou ler só o versículo de número 6. A palavra do Senhor, versículo de número 6 não, versículo de número 6 em diante, ó. Vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculos. Tá vendo? Deus pediu para que fizesse tendas e tabernáculos e um santuário para poder ele habitar. Agora ele está dizendo assim: olha, em nenhuma casa eu habitei. Aí surge agora o conceito o quê? De casa de Deus. Casa de Deus. Onde foi que surgiu o conceito de casa de Deus? Exatamente aqui, quando Davi, ele nasce no seu coração o desejo dele fazer uma casa para Deus, né? Só que ele diz assim, lá no final, versículo 12, ó, quando teus dias forem completos, isso Deus falando para Davi, e vires a dormir com seus pais, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então não era Davi que ia levantar uma casa para Deus, era alguém da sua descendência. E nós sabemos que foi Salomão, né? Salomão, então, edifica uma casa para Deus. Nós vemos aqui 2 Crônicas 7, 1 a 3. Ó. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto dos sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: porque ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônicas 7:11 diz: e assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então Salomão foi quem concluiu a casa de Deus, né? Mas fica aqui bem claro, né, que a casa de Deus foi formada, foi feita, nessa expressão, ela começou a ser utilizada a partir de Davi e concluída, a casa de Deus foi concluída por Salomão. Deus começa a habitar de fato no meio do seu povo através de Jesus, né? Nós temos, por exemplo, Mateus 1, 23. Até então, Deus habitava onde? No templo. Por isso que no tempo de Jesus, desde o tempo que o templo foi feito para frente, o templo se tornou o lugar onde Deus habita, onde Deus está, onde Deus ele se comunica com o homem, Deus se relaciona com o homem. Ali é o lugar onde Deus está, onde Deus habita, né? Porém, no Novo Testamento, com a revelação já mais madura,
a gente começa a entender que Deus ele quer habitar no meio do povo de fato, não é numa casa, não é num lugar, numa habitação feita por mãos humanas, né? E nós vemos, por exemplo, aqui Mateus capítulo 1, verso 23, a palavra do Senhor dizendo assim, ó, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, né? Ou seja, agora Deus estará conosco efetivamente, com a igreja, com as pessoas, se relacionando com as pessoas, né? Através de Jesus Cristo, nós vemos que Deus não quer ficar dentro de quatro paredes lá do templo. Deus quer se relacionar pessoalmente com as pessoas. Agora que o Pai está entre nós, não existe mais local para adoração, não existe mais a casa de Deus. Não existe mais a casa de Deus, né? Jesus ele deixa isso bem claro. Olha, veja a revelação, né? Veja como os conceitos eles vão mudando. Primeiramente é o tabernáculo, segundo casa de Deus, templo. E agora não, Jesus está dizendo, não existe local para adoração, não é no templo. E ele diz isso para a mulher samaritana. Ele diz assim, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então já fica claro, não existe um local de adoração, não existe mais templo de Deus, casa de Deus. Por quê? Porque não é necessário, Deus já está conosco. Já é o Emanuel, Deus conosco, não precisa do templo mais, porque Deus já está comigo, já está conosco, né? Estevão ele corrobora com esse pensamento, né? Não existe mais casa de Deus, tá? E versículos em Atos 7, 47 e 50 diz, ó, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas ou mão de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Ou seja, não existe mais casa de Deus, um local de adoração, não existe mais nada disso, certo? O que é que existe então? O que é que nós vemos na Bíblia Sagrada do Antigo até o Novo Testamento sobre a casa, o templo, né? Existe uma desconstrução da ideia de templo, dessa ideia, porque Deus habita agora dentro da gente, ele habita dentro das pessoas. E nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 16, verso 17, né? 16 e 17, capítulo 3. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha, tá vendo? O templo de Deus que sois vós. Agora, o templo não é mais o templo, quatro paredes. Somos nós. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Ok? Paulo ele também continua. Ele diz, olha, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Por certo, não. Ou não sabeis que os que se juntam com uma meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí Paulo diz, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Tá vendo? O vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quem é o templo de Deus hoje? É o nosso corpo, é nosso corpo, onde Deus habita. O templo de Deus hoje somos todos nós, porém Jesus ele promete voltar para nos levar para Ele. Embora haja uma moradia de Deus na nossa vida hoje, mas Deus ele quer realmente que nós
saiamos dessa terra para poder ir morar com ele efetivamente, né? Então, João capítulo 14, verso 1 a 3 diz isso com muita competência. Diz assim, ó: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então hoje somos o quê? O corpo de Cristo, né? A palavra do Senhor é clara, né? Já chegando aqui na igreja, nessa imagem da igreja como corpo, nós vimos a imagem da igreja como casa, a imagem da igreja como tabernáculo, né? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mostrando que hoje não existe um local de adoração, não existe mais um templo, 4 paredes edificado e consagrado para Deus. Não existe mais isso, porque nós somos templo do Senhor. Deixei claro para vocês isso através dos textos que acabei de ler para vocês, ok? Agora vamos para essa nova imagem, né? Essa nova não, a gente já vem falando dela, né? Que é a imagem da igreja como corpo. Efésios capítulo 1, do versículo 19 a 23 diz: a sobreexcelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todos os principados, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Nós que somos do corpo de Cristo, nós temos funções dentro do corpo. Então, Jesus vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 12. Eu só vou ler esse texto, eu acho que eu coloquei 2 textos aqui, né? Mas eu vou só ler esse aqui do capítulo 12, do 12 ao 22, assim, ó. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, livres, todos temos bebido de um Espírito. Todos nós formamos um corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você já viu um corpo feito só de braço, só de perna, só de pé, só de cabeça? Não, né? O corpo tem muitos membros, tem muitas funções. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, né? Não sou do corpo, ou não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo mundo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários, né? Mostrando aqui, Paulo está falando de dons espirituais, né? Esse era um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo disse, olha, todos nós somos importantes. Eu acho que talvez estava havendo aí algum menosprezo, né, por aqueles que não tinham nenhum tipo de dom espiritual. E aí Paulo está dizendo, gente, todos nós somos membros do corpo, e por ser membros do corpo temos uma função no corpo, e por termos uma função no corpo somos importantes, por mais que aparentemente sejamos os inferiores, mas somos importantes, porque a cabeça não pode dizer para o pé que não precisa dela, e nem o ouvido dizer para o olho, né? Então, gente, é nesse sentido que Paulo estava discutindo ali na igreja de Corinto. Já vimos isso aqui, né? Um relacionamento entre Cristo e a igreja reflete como deve ser o relacionamento do esposo com a esposa. Deus pede oferta, e aí pronto, aí concluo aqui, né? Então, gente, é isso. Vamos retornar aqui para a nossa aula, né? Como corpo de Cristo. Essa é uma imagem das mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo,
A analogia da igreja com o corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia, a unidade que há no corpo, que é a que a gente acabou de ler, né, no texto lá de 1 Coríntios capítulo 12. Primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. Então, no corpo humano, tudo está no seu devido lugar, todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo do que os demais. Todos são necessários, como nós lemos. A variedade de órgãos, membros, funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio do corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. As imagens que descrevem a habitação, já o tópico 3, né? Já falou de corpo, a gente já falou de santuário, né? No Antigo Testamento foi que começou essa ideia de santuário. Nós já falamos de corpo, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Já falamos também que nosso corpo é a habitação de Deus, é templo de Deus, né? Nós temos aí uma evolução da ideia de templo, antigamente 4 paredes, feitas por alguém, consagradas para a habitação de Deus. Hoje não, Deus habita em nós, né? Já vimos tudo isso, acredito eu que já ficou isso muito claro para todos vocês. Então, gente, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de uma estrutura arquitetônica, não é isso que a igreja identifica como sendo uma igreja. Ela é um templo, é o templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Foi o que nós discutimos, isso estamos discutindo. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita na igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Agora, a casa de Deus, né, nós vimos a evolução. Eu não precisava nem falar sobre esse tema, porque eu já vim mostrando os versículos, onde foi que surgiu a primeira vez que surgiu essa expressão casa de Deus, que foi através de Davi, que queria fazer uma casa para Deus, porque Deus até então só tinha morado em tabernáculos, né? E mostrando que hoje a ideia de casa de Deus como um templo feito, uma construção arquitetônica, não tem mais lugar no Novo Testamento, certo? No Antigo Testamento tinha muito sentido, mas no Novo não. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o comportamento da sociedade. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. A primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relaciona com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. E para nós concluirmos nessa lição, nós aprendemos, né, que através das imagens bíblicas, o que a igreja é e a importância que ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual é o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. É isso aí, pessoal. Mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Espero que você possa ter gostado, né, da aula e que você possa compartilhar, você possa meditar nos versículos que eu trouxe para você, né, dessa ideia, dessa crescente, até chegar à desconstrução total da ideia de templo dentro do Antigo Testamento, até chegarmos à ideia de que o templo sou eu e que o Espírito Santo habita em mim. Então, espero que você possa ter gostado da aula, que você possa ser abençoado para a glória do nome do Senhor, tá? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Até a próxima aula, se Deus quiser.